nossa aula de Geografia. Na aula de hoje e nas próximas semanas nós vamos estar fazendo uma breve revisão dos conteúdos que irão auxiliar vocês nas avaliações bimestrais, ok? Eu espero que vocês fiquem atentos a todas as informações que serão passadas nessa videoaula, porque nós vamos falar um pouco dos principais conteúdos que irão acontecer e algumas informações iniciais sobre como que irá se proceder para a avaliação de geografia e assim também como pode valer para a avaliação de história, ok? Temos também algumas informações relacionadas a caderno, livro didático, livro de atividades, que eu espero que vocês prestem bastante atenção no que vai ser dito, ok? No mais é isso, eu espero que vocês possam compreender o conteúdo, que possa ser de grande ajuda para vocês. E no mais é isso, vamos juntos então para a nossa aula de revisão da disciplina de Geografia. Olá gente, bom dia a todos. Nós vamos dar início na nossa aula de hoje, a nossa revisão voltada para a questão da geografia, ok? Nós vamos dar início à nossa revisão dos conteúdos, de geografia, visando as avaliações do segundo bimestre, ok? Nessas próximas aulas, nós vamos estar revendo alguns conteúdos que vimos ao longo desse bimestre, conteúdos esses que vão ser importantes para vocês terem uma noção do que pode ajudar, do que deve ajudar vocês, nas avaliações. Isso é válido tanto para o pessoal que está no modo presencial, quanto para quem está no modo online. Essas questões, esses assuntos que nós vamos revisar aqui, eles podem ser muito importantes para os dois, ok? Algumas informações acerca da nossa avaliação, antes de nós entrarmos nesse conteúdo, as seguintes. Algumas dessas questões aqui, vamos dizer que boa parte dessas questões, elas não necessariamente estarão na prova, ok? A temática que nós vamos resolver em cada uma dessas questões é que irá ajudá-los, as questões algumas questões são completamente diferentes do conteúdo da que está na avaliação, e vocês podem tranquilamente utilizar essa revisão, essa videoaula, as questões que estão nessa revisão, para terem como material de estudo, objeto de estudo para avaliação de vocês, certo? Outra questão importante é que, em relação às avaliações, as avaliações elas serão diferenciadas, tanto a avaliação de quem estará fazendo a prova no modo presencial, quanto de quem estará fazendo no modo online, ok? Nós vamos ter aí algumas diferenças, visando o melhor aproveitamento do conteúdo, ok? E diante dos conteúdos que nós já trabalhamos, que nós vimos, no caso aqui de vocês, da geografia, algumas questões, alguns capítulos não estarão presentes, sobretudo a questão aqui nesse caso, vamos dizer que a questão do Brasil na globalização. Vamos ver aqui, vamos avançar, alguns conteúdos que estarão presentes na avaliação bimestral de vocês. Por exemplo, a questão aqui da globalização, nós vamos ver as características relacionadas à globalização, estará presente. Os meios de transporte e globalização também estarão presentes aqui. O sistema financeiro mundial e a globalização também, que foram os conteúdos que nós vimos anteriormente, estarão presentes aqui na prova de vocês, certo? E ainda tem um detalhe que é relacionado à questão do Brasil, o Brasil na globalização. Esse conteúdo também estará presente na prova de vocês. Foi o conteúdo relacionado ao trabalho bimestral de vocês, mas ele também estará presente na avaliação, o que faz com que o trabalho que vocês estão desenvolvendo, o trabalho, a lista de atividades que foram passadas como notas de trabalho, possam servir também como suporte para vocês em relação à avaliação, ok? Dito isso, sem mais delongas, vamos dar início, vamos dar prosseguimento à nossa revisão
dos conteúdos no intuito do segundo bimestre das avaliações, né? Vamos então iniciar, né, sobre como que nós podemos definir o termo, né, o termo globalização, que foi o assunto inicial dos nossos conteúdos, né? Como que nós podemos classificar o termo da globalização? O que seria a globalização? É um conteúdo que nós já vimos há bastante tempo, é um conteúdo bastante atual, né? E a definição é algo bastante atual e bastante simples, né? A globalização é um processo de expansão, né? É um processo de interação, de expansão econômica, política e cultural a nível mundial, né? Ou seja, as várias economias, as várias sociedades, as várias culturas, né? Os vários blocos político-econômicos acabam por se interagir nesse processo, né? Ultimamente, esse processo ele tem sido um pouco mais acelerado, vamos dizer assim, mas ainda temos aí bastante intensidade nesse processo de interação, né? A tendência é que a interação seja cada vez mais evidente, cada vez mais forte. Óbvio que nós vamos ter algumas ressalvas, né? Por exemplo, a globalização ela não é um processo uniforme, ela não acontece da mesma velocidade em todos os cantos do planeta. Existem locais que já estão intensamente interligados à globalização, assim como existem outros que ainda não estão totalmente ou sequer foram incluídos nesse processo de globalização, né? Pode ser que esse processo os alcance, sim, mas iria demorar e vai demorar algum tempo para isso acontecer, ok? Mas, de um modo geral, a globalização é isso. Se você for ver a definição, se você for questionado sobre a definição do termo globalização, seria mais ou menos isso, ok? A globalização ela é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. É um processo de interação contínua, ok? A segunda questão ela vai ter um paralelo entre a geografia e a história, voltada para a questão da globalização, né? E aí ela pergunta o seguinte: qual que era a relação entre as grandes navegações e a globalização? O que uma coisa tem a ver com a outra? Quando a gente fala de globalização, a gente pensa, né, erroneamente, a gente pensa que é um processo recente, que não é um processo de muito tempo. Mas, de certo modo, nós estamos enganados, né? Por quê? Como a globalização é um processo de interação cultural, as grandes navegações elas foram o pontapé inicial desse processo, né? As grandes navegações, vamos observar aqui, que elas foram a primeira fase, né, da globalização. Por quê? O crescimento de mercadorias, o crescimento de informações que ela trouxe foi de extrema importância para nós conhecermos o nosso planeta, né? Nós sabemos que nós não estávamos, né, o ser humano, o europeu, não era apenas ele ali, aquela região que ele conhecia, né, aquela região que comumente a gente vai chamar de Velho Mundo, né? Por exemplo, ali partes da Ásia, da África, ali o norte africano, né, e a Europa como um todo, eram conhecidos ali como a região do Velho Mundo. Porém, a partir do século XIV, século XV, nós vamos ter a exploração de novas áreas, sobretudo a parte mais meridional, vamos dizer assim, do continente africano, né? Nós vamos ter ali o contato com as grandes civilizações do Extremo Oriente, vamos ter um contato direto com os indianos, depois com os chineses, né? E principalmente nós vamos ter a descoberta das terras do Novo Mundo, que são as terras do continente americano, né, com a chegada aqui dos navegadores europeus, né? Vamos ter aí a chegada do Colombo ali na região do Caribe, depois nós vamos ter a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui na região do Brasil. Todas essas chegadas tiveram um impacto significativo, um impacto muito exponencial em todo o fluxo de informação que se tinha até então, né? Isso teve um impacto gigantesco na economia, porque eram novos produtos que estavam sendo descobertos, eram novos mercados que estavam sendo descobertos, né? Novas riquezas que poderiam ser exploradas tranquilamente, né? Entre outros fatores. Ou seja, as grandes navegações, elas de fato tiveram um papel bastante importante
no processo da globalização, sendo consideradas como o pontapé inicial nesse processo, ok? Avançando um pouco mais na temática, nós vamos ver aqui a definição de infovias. Esse conteúdo, gente, ele já vai estar relacionado àquela questão que nós vimos da última fase do processo de globalização, ok? Nós vamos ver que ao longo dos últimos anos, nas últimas décadas, o crescimento das atividades tecnológicas eles tem sido bastante exponencial, bastante significativo, né? O avanço da internet, o surgimento da internet, o avanço tecnológico, né, nas comunicações, entre outros fatores, vai fazendo com que surja novos conceitos que nós acabamos por nos familiarizar, né? E um desses conceitos seria aí, no caso, as infovias. O que seriam as infovias? De um modo geral, as infovias são um conjunto de linhas digitais por onde trafegam os dados das redes eletrônicas, né? É o fluxo da internet, vamos dizer, o fluxo de informação presente na internet, né? Que vai ser considerado as infovias. Seria a melhor definição de infovias, ok? Então, de um modo geral, todo fluxo, todo dado, todo acompanhamento que existe dentro da internet, ele tem que passar, ele é trafegado por essas infovias, ok? Por exemplo, essa videoaula que vocês estão assistindo aqui, ou os conteúdos que vocês compartilham e postam nas suas redes sociais, né? Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, tudo isso é trafegado e é direcionado pelas infovias, ok? Vamos avançando aqui. E aqui é aquela questão que é clássica da globalização, quando a gente fala sobre o processo de transformação tecnológica que a globalização ela acaba acarretando e qual é o impacto disso no nosso conhecimento do mundo, né? Por que a gente sempre diz que o mundo ele sempre encolhe, né? Ele está encolhendo à medida que a globalização vai avançando tecnologicamente, que a tecnologia ela vai avançando, né? Por que nós podemos dizer isso? A melhor definição seria que, à medida que os avanços tecnológicos eles vão afetando os meios de comunicação e de transporte, as distâncias elas vão caindo vertiginosamente, elas vão diminuindo drasticamente, né? Fazendo com que os processos de locomoção e de acesso à informação sejam cada vez mais velozes e abrangentes, né? Um exemplo clássico nós compararmos os meios de transporte, por exemplo, de 4 séculos atrás com os meios atuais, né? Por exemplo, em 1600 o transporte mais comum, o transporte mais veloz, era um barco à vela, que não passava dos 30 quilômetros por hora, vamos dizer assim, né? Hoje o transporte mais veloz que nós temos é um avião, por exemplo, um avião comercial, que passa tranquilamente dos 700, 800 quilômetros por hora. Ou seja, uma distância, por exemplo, uma viagem do Brasil para a Europa, né, ela demoraria em 1600, demoraria meses, né, vamos dizer assim, demoraria algumas semanas. Hoje, uma viagem do Brasil para alguma região ali da Europa, da França, por exemplo, Portugal, demora algumas horas, né, para você ver como esse avanço tecnológico na comunicação teve esse impacto de encolher o mundo que nós conhecemos, a distância que nós conhecemos. Por exemplo, o acesso a notícias demorava meses, né, semanas, para nós sabermos o que acontecia no continente europeu. Hoje, basta nós chegarmos e pegarmos nosso aparelho telefônico e abrir na rede social, no Facebook, no Twitter, né, no Google, e verificar o noticiário, por exemplo, de regiões ali da Indonésia, de regiões do Oriente Médio, da China, né, da Austrália, que estão a milhares de quilômetros de nós. E a mesma coisa acontece com eles. Eles podem saber muito bem o que acontece aqui, que está a milhares de quilômetros de distância deles. Ou seja, os avanços tecnológicos eles vão contribuir para esse meio de comunicação, essas distâncias de comunicação e de locomoção desaparecerem aos poucos, certo? A quinta questão ela vai tratar um pouco sobre a questão do meio técnico, científico e informacional, que é um conjunto de características desses assuntos que nós vimos anteriormente. O que seria esse termo? Seria a atual fase, na verdade,
dos processos de transformação da natureza e construção do espaço, né? Ou seja, as relações hoje são pautadas pela tecnologia. O avanço da tecnologia é algo indiscutível no nosso cotidiano, né? Basicamente, nós estamos boa parte do nosso tempo conectados às mídias tecnológicas, né? As transformações nos vários setores da sociedade, elas estão ligadas em níveis diferentes, mas estão ligadas aos meios tecnológicos. E isso é uma característica do meio técnico, científico e informacional, né? Que vai moldando as relações da sociedade e a relação entre a sociedade e a natureza, né? Ao longo do tempo e ao longo que esses meios tecnológicos, né, eles vão se aprimorando, ok? Vamos aqui, então, ainda continuando nessa temática da globalização, dessa temática um pouco mais digital, nós vamos tentar entender o que se trata, do que é o ciberespaço, né? De modo geral, o ciberespaço é um espaço existente no mundo da comunicação, onde não é necessária a presença física, o contato físico, do ser humano para constituir a comunicação como fonte de relacionamento, né? Ou seja, eu posso me comunicar com uma pessoa, por exemplo, que está na Índia. Vamos supor, uma pessoa me adiciona numa rede social, um indiano me adiciona na rede social. Nós temos algum elemento em comum, por exemplo, eu quero aprender um novo idioma, eu quero aprender, sei lá, inglês, italiano. Existem no Facebook vários grupos, de pessoas que estão também dispostas a aprender idiomas, né? E aí você, sei lá, vamos supor, eu adiciono um amigo como amigo no Facebook, é uma pessoa que quer aprender inglês, mas que mora na Itália, ou que mora, sei lá, em Portugal, ou que mora na Índia, né? Eu, particularmente, não conheço pessoalmente essas pessoas, mas o fato, de termos uma coisa em comum, que é tentar aprender um idioma, fez com que nós nos conectássemos, né? Não necessariamente estamos juntos físico, mas nós estamos juntos no espaço digital, né? Isso daí, esse espaço digital onde nós vamos interagir, nós vamos chamar de ciberespaço, ok? Basicamente é essa a divisão, né? É essa a definição específica sobre essa temática, ok? Vamos aqui avançando então para a próxima questão, né? Que nós já vimos lá. Vamos dizer que ela é um tanto quanto que uma repetição das questões anteriores, né? Como que as comunicações elas foram afetadas pela globalização, né? Quando nós falamos ali da questão do encolhimento do espaço, né, as comunicações elas entraram nesse quesito, nessa pergunta, né? Mas só para repetir, para refrisar um pouco, né, para frisar um pouco mais essa definição, as redes de comunicação elas se tornaram mais rápidas e mais eficientes ao longo do tempo, né? E isso fez com que as informações, o fluxo de informação de todo o planeta fosse acontecer e estar acessível de uma forma mais rápida, de uma forma instantânea, né? Vamos dizer que hoje, atualmente, isso se tornou mais viável com o acesso, com o advento da internet. A internet surgiu lá no meado dos anos 80, anos 90, se difundiu a partir dos anos 2000, em boa parte do planeta, em larga escala, e ela é muito responsável por essa transformação das comunicações, né? Para vocês terem uma ideia, no livro didático de vocês mostra como que os grandes meios de comunicação de massa, eles alcançavam várias pessoas, milhões de pessoas, quanto tempo eles levavam, por exemplo, para alcançar milhões de pessoas. Por exemplo, o rádio levou em média 12 anos, 13 anos, a TV levou em média 5 anos. Uma rede social, no caso o Facebook, ele levou apenas alguns meses para atingir 100 milhões de pessoas usando essa rede social, graças à internet, né? Para vocês verem como que esses avanços tecnológicos que nós estamos discutindo há muito tempo, eles têm um papel muito decisivo, né, nesse fluxo de informação, né? Por exemplo, vocês devem estar observando aí as situações que acontecem mundo afora por conta da pandemia,
né? As situações que acontecem, por exemplo, aqui no nosso continente, no continente americano, né? Os entraves políticos, os entraves sociais que acontecem por conta do avanço do coronavírus. Vocês viram como que o coronavírus ele foi tratado no mundo inteiro. As informações chegavam de forma instantânea, de forma contínua, né? Ou seja, onde houvesse uma nova informação, onde houvesse uma nova descoberta, imediatamente essa informação era disseminada. E isso só foi possível por causa desse avanço tecnológico, né? Do advento da internet, desse avanço tecnológico que a internet acabou trazendo, né? Ao longo desses anos, ok? Basicamente, essa seria, então, a definição básica de por que as comunicações elas foram bastante afetadas pelo processo da globalização, ok? Vamos avançando aqui. Agora, falando um pouco, voltando um pouco sobre aquela temática dos transportes, né? Ao longo das aulas, né, ao longo das aulas anteriores, nós chegamos a ver um pouco sobre os tipos de transporte. Vimos lá sobre o transporte terrestre, o transporte aéreo, o transporte marítimo, né, o transporte aquaviário, na verdade, que tem várias subdivisões. Por exemplo, nos transportes terrestres, nós vamos ter o transporte, por exemplo, ferroviário, o transporte rodoviário, né? No transporte aquático, nós vamos ter o transporte fluvial, que são os transportes de barcos, de barcaças aqui em rios. Nós vamos ter o transporte marítimo, né, que é dos grandes cargueiros, dos grandes cruzeiros, entre outras coisas. E nós vamos ter o transporte aéreo, né? E aí, aqui a questão, ela quer saber o que se trata a rede multimodal de transporte. O que seria um sistema multimodal, né? De uma forma bem simples, o sistema multimodal é aquele em que dois ou mais modais de transporte, que são esses que eu falei para vocês, eles são empregados numa mesma operação. Como que funcionaria isso? Por exemplo, em algumas cidades, no caso, eu acho que São Paulo seja assim, existe a questão do bilhete único. O que seria esse bilhete único? O indivíduo, com um só bilhete, ele poderia utilizar dois sistemas diferentes. Ele poderia usar o transporte rodoviário e usar o transporte metroviário. Mas, professor, eles são do mesmo esquema, mas são subdivisões. São modais diferentes. E ele pode utilizar da mesma maneira. Ou então ele pode utilizar, por exemplo, ele viaja vamos dizer, ele sai daqui de Manaus, uma pessoa sai daqui de Manaus e vai para o Rio de Janeiro, né? Ele compra um pacote de viagem para o Rio de Janeiro. Nesse pacote está incluso a viagem e o traslado para o hotel. Ele vai viajar, obviamente, de avião até o Rio de Janeiro. Quando ele chega no avião, para ele chegar no hotel onde ele irá se hospedar, ele tem que usar um táxi. Nós estamos aí vendo, então, uma rede multimodal de transportes, que no caso seria o transporte aéreo, o avião que deslocou ele daqui de Manaus para o Rio de Janeiro, e o transporte rodoviário, que no caso seria o táxi que levaria ele do aeroporto do Rio até o hotel aonde ele iria se hospedar. Aí seria um exemplo clássico de rede multimodal de transportes, ok? Vamos ver aqui algumas características relacionadas ao transporte aéreo. Do que se trata o transporte aéreo? De um modo geral, o transporte aéreo ele vai ter várias subdivisões também, vários veículos disponíveis. Nós vamos ter lá os aviões, o clássico, né? Os aviões, os balões, os dirigíveis e os helicópteros. Quais são as características de transporte, né, do setor aéreo? Basicamente, ele é usado de forma preferencial para movimentar passageiros, cargas, mercadorias urgentes que têm um certo prazo para chegar naqueles locais e produtos de alto valor, né, que teriam que ter todo um cuidado ou uma disponibilidade mais rápida para chegar aos seus locais de origem, né? Todos esses fatores eles acabam por tornar esse setor, esse tipo de transporte, o transporte mais caro que existe, né? O transporte aéreo é um dos transportes mais caros por conta, vamos dizer, de alguns benefícios. É um transporte relativamente rápido, né? É mais rápido que os demais transportes. Por exemplo, você quer uma encomenda, né? Se você pedisse uma encomenda da China, vamos supor, e ela viesse por barco,
demoraria algumas semanas para chegar aqui. No avião, vamos dizer que ela demoraria no máximo uma semana de chegar da China até aqui no Brasil, né? Até chegar no território brasileiro demoraria no máximo ali estourando uma semana, vamos dizer assim. Então esse valor, esse percentual de tempo, ele vai tornar esse transporte um pouco mais caro, né? Por isso que em relação à locomoção de cargas de pessoas, o transporte aéreo ele é mais utilizado nessa questão de transporte urgente e de transporte de objetos de valor altíssimo, de alto valor econômico, ok? Para finalizar, já saindo um pouco dessa questão de transporte, de globalização envolvendo transporte e sistema de comunicação, vamos entrar aqui na questão financeira, né? Como que o sistema financeiro, o fluxo de mercadorias, o fluxo de reservas de dinheiro, ele acabou sendo afetado pelo processo da globalização. E óbvio que nós vamos ter que entender o principal personagem desse sistema, que seria o capital, né? O que se trata o capital? Do que seria o capital, então? De um modo geral, o capital seria qualquer ativo capaz de gerar uma corrente de rendimentos ao longo do tempo, através de sua aplicação na produção ou na economia. Né? Vamos dizer assim, todos os recursos que você dispõe em mãos para investir ou para adquirir algum empreendimento. Né? Por exemplo, você tem dinheiro para comprar sua casa, você juntou um capital para você comprar o seu imóvel, né? Ou então você aplicou algum dinheiro na bolsa de valores, você investiu capital na bolsa de valores, né? Entre outros fatores, entre outras finalidades, ok, relacionadas ao capital, né? Mas no sistema financeiro essa é uma das peças bastante determinantes para o funcionamento do sistema financeiro, o capital, ok? Na próxima aula, gente, nós vamos dar continuidade a essa revisão, né? Nessas duas aulas que nós temos antes das avaliações, serão utilizadas as revisões, nós iremos fazer a revisão. Eu vou enviar para vocês esse conteúdo com essas atividades e com mais 10 questões que vocês respondam e na aula seguinte nós vamos fazer a correção, ok? Em relação, né, à questão de livro didático para o pessoal que está online, para os alunos online, eu peço que vocês atualizem o livro didático, que vocês atualizem o livro de atividades de vocês, ok? O livro didático pode ser apenas nas questões dos 2 primeiros capítulos que nós trabalhamos com mais detalhes, né? O capítulo do Brasil na globalização, vocês podem deixar ele respondido apenas às questões que eu pedi aqui nas atividades, na hora das atividades, ok? Respondam o livro de atividades, porque ele pode até auxiliar vocês na avaliação, e tudo isso daí vai ser critério de nota, né, do bimestre de vocês, ok? Gente, no mais é isso, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição para ajudar vocês, e é isso. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.